Alô? Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Ah, é da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico? Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Prova. O mais emblemático criador dos jingles da Prova Oral. A prova oral é muito fixe. Não quer falar sobre jingles. Não quer falar sobre música. Quer falar sobre meditação. Jimba não vem sozinho. Rita Red Shoes junta-se a ele. Deixa-me enroscar toda no teu peito. E mais convidados que serão revelados esta terça-feira. Eu sei de tudo, porque estou sempre com ela, desde sempre que a acompanho e guardo comigo muitos segredos. A Prova Oral em meditação. Às 19 horas na Antena 3. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slip away, will slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Adoro, parece um jingle ao vivo. Jai Guru Deva. Jimba, incrível. Ora bem, para quem ouviu esta prova deste programa, está quase tudo errado. Vamos falar sobre meditação transcendental. Rita Red Shoes não está cá, mas estão outros convidados, tão bons ou melhores. Tenho aqui o Paulo Secadães, que é fotógrafo e músico. Obrigado, Paulo, por teres vindo. Obrigado. Também temos aqui o Pedro Noronha, que é o meditante mais antigo português. É isto, Jimba? Disse bem? Paulo. Mais ou menos. É isto, não quero mentir. Depois temos o Jimba, autor dos mais famosos jingles deste programa, quase fundador deste programa, eu diria que fundador também deste programa, e ainda o professor António Pedro, que é professor de meditação transcendental. Obrigado. Obrigado a todos por terem vindo. Como combinamos, antes de entrarmos para aqui, eu gostava que este programa fosse, como direi, fosse assim um programa esclarecedor para quem tal como eu, não percebe muito de meditação, embora eu já tenha feito justamente com o professor António Pedro. Fiz 4 sessões, mas muito boas e gostei imenso. Mas sobretudo para as pessoas que nunca fizeram meditação, o que é que é meditação transcendental? Se calhar começamos pelo professor António Pedro. O que é que acham? Vamos lá. Vamos embora. António. Muito boa noite a todos. A meditação transcendental é uma técnica mental muito, muito simples, muito fácil de aprender e de se utilizar. Não precisamos depois de nada, de ouvir nada, nem nada, utilizamos só a nossa habilidade natural de pensar e os resultados surgem logo no início, começam logo desde o início. E a única coisa que é preciso é fazer. E para fazer o curso é muito simples, precisa-se de fazer uma introdução primeiro, para a pessoa poder tomar uma decisão informada e depois de fazer essa introdução faz os tais 4 dias que já fizeste, mas depois também temos um programa de acompanhamento. Não é? Quando aparece alguma dificuldade ou parece que temos dificuldade em manter a regularidade, aí o ideal é contactar de novo o professor e fazer um acompanhamento para recuperar a prática regular. Porque a meditação é fantástica, tem bons resultados, mas só funciona se fizermos. Ok, quem é que vai para a meditação? Paulo, no teu caso, como é que tu descobriste a meditação transcendental? E, portanto, há muitas pessoas que pela primeira vez estão a ouvir falar nisto, não é? E
Não sei, o que é que te levou à meditação? Eu queria só dizer para as Gimba. pessoas saberem quem é o Paulo Segadães. O Paulo Segadães tocou bateria com o Legendary Tiger Man. É verdade, muito tempo. É o homem do rock da pesada. Sim. Então, o que é que levou o homem do rock da pesada à meditação? Olha, curiosamente, foi mesmo nos últimos anos que eu estava a tocar com o Tiger Man. Sei lá, acho que chega ali. Há momentos da vida que a gente tem aqui umas epifanias que nem sabe bem de onde é que elas vêm. E eu, na altura, andava a ouvir uns podcasts e a ouvir umas entrevistas. E há um dia que, com as redes sociais, aparece uma coisa sobre o David Lynch que meditava regularmente há não sei quantos anos. Eu sou fã do cinema do David Lynch. E o que é isto da meditação transcendental? Depois estas sincronias que eu agora acredito que não são coincidências, as coisas acontecem por uma razão. Começou-me a aparecer muitas coisas da meditação transcendental. O Seinfeld meditava há 30 anos. Comecei a ver umas entrevistas com uma série de gente a falar sobre meditação transcendental, que eu não fazia ideia. Depois às tantas, assim, deixa-me lá ver o que é. Fui investigar um bocadinho sobre o que era. E eu ali um momento assim, mas existe uma escola de meditação transcendental em Portugal. Fui à procura online, não é? E fui dar ao centro de meditação. E pensei, isto faz-me sentido. Sem razão nenhuma, não é? Porque eu ouvia os argumentos das pessoas que meditavam. O David Lynch falava, a criatividade que eu tenho, porque eu medito, é uma coisa enorme, não é? Sou uma pessoa criativa, faço música, faço fotografia, faço vídeo. Isto é uma coisa que não me vai fazer mal, com certeza. Pois o Seinfeld falava de uma coisa que isso ainda me abriu mais os olhos, que ele dizia assim, imagina uma fonte inesgotável de energia. Uma coisa que faz com que tu tenhas mais energia do que o normal. Do que Ele tu dizia, estás habituado. é o teu telemóvel quando estás com 100%. Exatamente. É teres uma bateria sempre em high, estás a ver? Eu disse, está bem, olha, fui investigar, fui à procura, encontrei o centro, liguei para o número que lá estava e atendeu-me o professor Roque, pronto, que não está cá hoje. O António é um dos professores. Chamava-se professor Roque? Professor Roque, foi um sinal. Sinal, claro. Era sinal, claro. De verdade, eu não estou a brincar. Assim, este homem chama-se Roque, isto não é por acaso. Perguntei, informações, como é que é, custa dinheiro, como é que se faz, o que é que está envolvido. Eu disse, venha cá, eu faço-lhe uma palestra introdutória, explico o que é, os benefícios, como é que isto funciona. E assim fui lá numa palestra, voltei para casa, na altura com a minha ex-mulher, assim, eu acho que isto era uma coisa muito fixe, nós fazemos os dois, porque acho que isto depois vai ser bom para o casal e para a família e para a energia que a gente tem em conjunto. E ela, tu queres separar? Mas falaste em ex-mulher. Isso são coisas da vida. Não, mas na verdade fomos os dois meditar. A verdade é essa. Fizemos o curso com o professor Roque, os tais 4 dias. Isto era junho de 2019. Eu vou dizer que são muito poucos os dias que eu falhei em meditar desde então até hoje. Eu medito 2 vezes por dia com uma regularidade quase mesmo militar. E tento mesmo, eu contorno os momentos da minha vida para ter espaço para meditar. Meditas logo de manhã? Logo de manhã. A primeira coisa que eu faço quando acordo é a primeira meditação, que curiosamente dizem que é uma meditação assim mais devagar, mas no meu caso parece que é mais turbulenta, estou ali muito nos meus pensamentos, o mantra, e anda aqui tudo assim numa batalha pacífica. Mas depois, à tarde, eu tento meditar à tarde, e aí isso varia, nunca é à mesma hora. Se o contrário. Há um monte de gente que me diz isso, que a meditação da manhã é mais devagar, depois à tarde é mais... A mim não. E à tarde, depende, às vezes medito às 2 da tarde, às vezes medito às 4, às vezes medito às 5. Tento não meditar muito tarde, porque muito tarde, depois à noite, fico com muita energia. Parece que depois para acalmar é mais difícil. E como estávamos a dizer ali fora, isto mudou a minha vida, porque eu sinto que há mesmo muitos benefícios nesta prática. Eu, na altura, senti logo muito rápido, e na altura ainda tocava com o Tiger Man. E eu costumo contar esta historinha, que é um exemplo simples, mas muito importante, porque é mesmo eficaz. Ou seja, vamos imaginar que nós tínhamos um concerto, aqueles concertos das queimas das fitas, às 2 da manhã, em Braga, e saímos de Lisboa às 8 da manhã, porque
esta vida de músico, o Jimba sabe, é sair de manhãzinha, chegar à hora do almoço, montar tudo. Depois, é uma espera enorme, estamos o dia todo à espera, fazer som, espera, e só vais tocar às 2 da manhã, que é a hora que tu queres ir fazer a ONU, não queres ir tocar bateria, não é? Rock and roll. E nessa altura eu geria muito os meus dias com cafés, não é? E eu nem sou uma pessoa que bebe café, mas nesses dias, deixa-me lá beber aqui um cafezinho a esta hora, depois a seguir ao almoço, para depois àquela hora estar com energia. Quando eu comecei a meditar, eliminei o café da minha vida. Eu vou dizer, eu tocava com uma energia fora do normal. Eu até achava às vezes, pensar, isto é mesmo mágico, pá, como é que isto é possível? Porque eu fui meditar, eu acho que a maioria das pessoas que vão aprender a meditar vão sempre ali com um bocadinho de ceticismo, não é? Vamos um bocado céticos. Será que isto é mesmo alguma coisa? Será que isto funciona? E esse foi o primeiro impacto que eu senti, que foi a energia que eu tenho é fora do normal. E sentia mesmo, à noite, ajudava a carregar a carrinha, tocava, estava sempre em altas. Isto foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu comecei a sentir foi também muito o foco e a concentração. Especialmente a tocar a bateria. Não sou um grande baterista, mas houve ali um momento que nós até tivemos ali uns espetáculos com a Maria de Medeiros, que eu tinha que tocar umas músicas de jazz e umas coisas que nem é muito da minha praia a tocar a bateria, mais complicadas tecnicamente e não sei o quê. Noutra altura eu ia achar aquilo super difícil. Parece que de repente a minha maneira a minha concentração, o meu foco, era tudo muito mais simples. Comecei a sentir isto. Mais tarde comecei a perceber que a minha criatividade está sempre mais alta. Parece que tenho ideias que eu nem percebo de onde é que elas vêm. E pôr em prática as coisas parece que é assim muito mais rápido. Paulo, no teu caso, começaste com isto, como há pouco revelaste, a partir de 2019. Bem, no caso do Pedro Noronha, eu acredito que isto tenha começado não em 2019, mas em 1990 qualquer coisa. 75. Né? 75. Um ano depois de eu ter nascido. Olha só. Então espera, como é que te foste parar à meditação? Em que é que te reconheceste aqui nas palavras do Paulo Secadens? Como é que funciona todo este processo? Para as pessoas que estão a ouvir isto pela primeira vez, não é? Importante. E atenção que o Pedro é voador, ele depois explica o que é isso. Temos que ver. Olha, sim. Eu ouvi falar de meditação de um músico de jazz, de um saxofonista, que a gente conhecia porque eu também andava na música, fazia capas de discos e tocava um bocadinho de saxofone na altura. E ele falou-nos disso, a mim e a 2 amigos meus que eram músicos, e eles aprenderam logo. Mas eu tinha muito medo destas coisas. Andei meses à volta a ler uns livros, a ir ver umas conferências, como é que se chamam? Apresentações. E conheci um professor, que era um tipo muito simpático, e ainda por cima gostávamos de ir aos mercados, até ir ao mercado às vezes com ele, e ele não me fez pressão nenhuma para eu... Mas eu comecei e de repente um dia disse, vou experimentar. E experimentei e nunca mais parei também. Jimba, eu sei que tu és um estudioso. Aliás, posso dar aqui um beijinho nesta água? Claro. Bem, Jimba, perguntava-te eu. Na verdade, tu sugeriste-me fazermos este programa porque, como sempre, tu foste a fundo, estudaste, percebeste o que é que estava aqui na meditação. O que é que descobriste? Eu descobri um mundo novo. Eu, no meu caso, eu fui parar à meditação graças ao Pedro, que é meu vizinho. O Pedro que acabou de falar, o Pedro Noronha é meu vizinho. Encontrávamos sempre na rua a falar de um disco, ou de uma música, ou de uma coisa qualquer e tal. Ele dizia, estive a meditar, é bestial, não sei o quê. Ele dizia, é bestial, não sei o quê. Depois viu, quando viu, eu, como sabem, e acho que há pessoas aqui no auditório que sabem, que eu comecei a sofrer depressão em 2014. Quando eu vi o David Lynch dizer que a meditação punha
a depressão num cantinho. Epá, eu por acaso também um bocadinho como o Paulo, eu já tinha tido um interesse, eu sabia que o centro era em Telheiras, eu já tinha ido à internet uns anos antes, porque eu pratiquei durante uns anos a meditação dita normal, aquela da respiração, do foco na respiração, eu fiz um curso de mindfulness, essa coisa, mas o que é facto é que essa meditação para mim se tornava claustrofóbica, porque eu sou um bocado impaciente, e estar só de olhos fechados a pensar entra, sai, não é isso que vocês estão a pensar. Sim. E portanto isso não era para mim. Mas lá está, eu tive uma altura, e nem foi há um ano nem há dois, foi há mais. E portanto lembro-me de saber que a meditação transcendental era em Telheiras, lembro-me que o número era um número desencorajador, que era 400 euros o curso. Pensei, isto é um pastel. Mas isto é um lugar comum. Mas a pessoa depois diz, eu poupo em medicamentos e em médicos, eu não gosto de falar da minha depressão no passado, mas o que é facto é que eu não tenho sinais nenhuns de depressão desde que eu comecei a meditar em maio, e portanto as minhas últimas crises estou a confundir a palavra meditação com depressão, as minhas últimas crises de depressão foram em junho, julho. Então, mas espera, como é que tu explicas isso? Olha, não sei, esta coisa, as pessoas, eu não sou nenhum credenciado nisto. O que é certo é que as pessoas ouvem falar nisto, ouvem falar que realmente isto traz um bem-estar, por exemplo, qualidade de sono. Por acaso era uma coisa que eu não tinha problemas. Portanto, qualidade de sono, é logo uma coisa. E se tu tiveres um bom sono, porque na realidade a meditação transcendental há uma coisa que dizem os manuais que é deep rest. E esse deep rest é mais deep do que a dormir. E portanto a pessoa sai da meditação como uma mola, como o Paulo para ir tocar a bateria, não é? E portanto tu começas a ouvir falar destes benefícios todos e depois começas a senti-los. Eu lembro-me que comecei-me a sentir diferente, porque eu realmente há um ano eu vejo vídeos meus no Instagram, que eu entretanto abandonei, aproveito para dizer que abandonei, eu vejo vídeos meus, eu pareço... Jimba abandonou o Instagram, notícia de última hora. Eu pareço um pneu furado, eu penso, que este sou eu há um ano. Eu vou tirar este vídeo daqui. Por acaso ainda não tirei. Podes gravar outros, não é? Mas eu já não tenho paciência para aquilo. Mas portanto, estavas a perguntar o que é que eu senti, em que é que funcionou para mim. Sim. Funcionou. A criatividade para mim não tenho assim nenhum reparo esquisito na criatividade. Mas realmente a minha vida. Eu há um ano ou dois eu tinha tirado a toalha ao chão, eu achava que a minha vida estava no fim, que a minha carreira musical tinha acabado. Olha, foi isto, gostei muito, estou de saída, já não presto para nada, estás a ver? Mas afinal não, o Jimba está vivo. Parece que afinal era a pilha que estava no fim e de repente tu dás por ti. Não, espera lá, mas o quê? Não. Olha, há uma coisa que é outra coisa que eu senti que desapareceu da minha vida, que é a ansiedade. E esta é outra coisa. E na estrada a gente tem bastante, mas depois está às esperas. Muito forte a maneira como isto desaparece da minha vida. E eu andava sempre super tenso aqui nos ombros. E ao osteopata uma vez por semana. Estou sempre aqui, levar massagens para relaxar. Pronto, a vida de freelancer, quem é músico, e no meu caso músico e fotógrafo, nunca é uma vida certa, não é? A gente, em termos de dinheiro, tanto há uma altura que estamos muito bem, depois há uma altura que, meu Deus, lá estão a ir as poupanças, e andamos sempre nisto, não é? E é uma vida que pode causar algum stress, não é? Alguma ansiedade. E eu sofria muito com ansiedade. Desapareceu a ansiedade da minha vida. Mas parece que estamos aqui num anúncio de televendas, mas parece um bocadinho uma panaceia para todos os males, então é importante esclarecer o porquê. E como é que funciona, não é? Exato. O que acontece é que é a própria natureza da mente de se dirigir a níveis de maior bem-estar, de maior conforto. Se vocês estiverem a ler um livro, se estiverem a fazer alguma coisa que gostam, não têm dificuldade nenhuma em manter a atenção. Então, na meditação, o que nós fazemos é exatamente isso. É deixar que a nossa própria natureza comande o processo. Utilizamos um mantra, que é um som, que nos serve de veículo. Uma palavra. É uma palavra, um som sem significado e que tem qualidades sustentadoras de vida, tem qualidades positivas, os estudos mostram isso.
mas nem sequer é o mantra que faz esse trabalho de aquietar. O mantra só nos dá uma atividade que permite que a mente não adormeça, não é? Nós todos os dias conseguimos aquietar a nossa mente, todos os dias, quando vamos dormir. mas aquietamos, a mente aquieta-se e depois acabou-se. Sabe, eu estou muito vamos curioso para um estado de profunda ignorância, mas quando meditamos, nós vamos para esse estado de quietude, mas mantemos o alerta. E esse repouso muito profundo, como alguém aqui já mencionou, que chega a ser 2 vezes mais profundo que aquele que obtemos ao final de 6, 8 horas de sono, não é? O metabolismo basal baixa aí uns 8% ao final desse tempo, quando estamos a dormir. Quando meditamos em 30 segundos, estamos a menos 16. Portanto, é um repouso muito rápido e muito profundo. E o que é que nós fazemos? Meditamos de manhã e à tardinha. E esses 2 períodos de meditação permitem-nos criar um equilíbrio entre repouso e atividade. Porque isso é o que acontece na nossa vida normalmente. É que nós estamos sempre a buscar a nossa felicidade fora, e esquecemos que os passos de progresso, quer dizer, passam por repouso também. Não é? António, deixem-me só dizer que os nossos ouvintes já começaram a ligar, mesmo antes de nós termos revelado, e ainda bem, o WhatsApp da Pravaral é o do costume, 960386272. Os nossos convidados, todos eles, estão ligados à meditação. O surpreendente Jimba, que aqui transcendental. O surpreendente Jimba, que aqui aparece, autor dos mais magníficos jingles deste programa. Também o Paulo Secadães, ainda o António Pedro, que acabou de falar, professor de meditação transcendental. E, finalmente, o Pedro Noronha, possivelmente o meditante mais antigo português, que aqui está, há pouco revelou, que desde 1975 assim o faz. Portanto, juntem-se a nós, meditando ou não, através do 960386272, a linha do WhatsApp da Pravaral. Entretanto, amanhã, surpreendentemente, o nosso convidado é... Divide o seu tempo entre Portugal e a Bélgica. Eu adoro, é muito bom, é muito frio, claro, mas eu adoro, e claro, eu adoro Portugal e de Sesimbra. É realizador, fotógrafo e músico. Não precisas muito dinheiro para fazer um filme, porque podes usar o teu móvel. Para muitos, Tom Barman é Deus. Hollywood está a mudar completamente, é só dinheiro, só grandes produções de bilhões. Sexta-feira, Deus. Perdão, Tom Barman, às 19 horas. Vou ler um pouco mais sobre isso, eu já conheço um pouco sobre isso, mas é muito interessante porque há sempre de filmes, há sempre coisas a contar. Na Antena 3. Ouçam, estou muito, muito curioso com a receptividade, ou não, que podem ter os ouvintes a este tema. Estamos a falar de meditação transcendental. Não é surpreendente o Tom Barman neste programa. Deixem-me só dizer que Tom Barman, para muitos, é um ídolo, é uma figura incontornável do rock mundial. A verdade é que ele vive agora entre a Bélgica e Portugal, em particular Sesimbra. Fala muito bem português, fala mesmo muito bem português e é o nosso convidado da manhã. Ora, deixem-me só colocar aqui algumas mensagens. Vou colocar primeiro a Cristiana, que diz isto. Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. Olá. Apanhei agora aqui um bocadinho da conversa. Percebi que estão a falar da meditação. Queria pedir-vos um conselho, porque eu já tentei fazer algumas vezes meditação e o que é que acontece? Eu tenho um cérebro bastante hiperativo, ou seja... ou demoro efetivamente muito tempo a centrar-me, ou então, quando consigo efetivamente fazê-lo, adormeço completamente. O que é que acham sobre isto? Um beijinho. Então, quem é que quer responder? Bom, esta técnica é particularmente fácil de aprender e de utilizar e, portanto, é mais fácil para quem tem uma mente muito ativa porque não é preciso concentrar-se, não vai precisar de esforço nenhum para fazer esta técnica, então é o ideal.
Se ainda assim adormecer, isso provavelmente significa que há muita fadiga acumulada. E às vezes, quando o corpo pede, é bom escutá-lo. É bom escutá-lo, porque senão depois vamos entrar num processo de fadiga extrema e depois já nem conseguimos estar com uma atividade capaz, não é? Então... Deixa-me aqui colocar o Diogo. Ora, boa tarde, Alvin, boa tarde, convidados, que é o Diogo da Terra da Loba. Eu sou um bocado cético nestas coisas, mas fiquei curioso em ouvir um exemplo de como é que é esta meditação de que estão a falar. Um exemplo prático. Um exemplo prático. Como é que... Porque é isso, as pessoas estão a ouvir falar, mas afinal, como é que se processa? Na prática é o quê? É a repetição de uma palavra, de um mantra? É um pouco mais do que isso, ou não? Bom, a repetição não é o fim em si. O que se pretende fazer é utilizar essa palavra para gradualmente reduzir a atividade da mente e eventualmente chegar àquilo que chamamos consciência transcendental, um estado de mínima excitação da mente. E é esse estado de mínima excitação da mente que depois permite todo o resto dos benefícios. Reparem, não é só uma experiência subjetiva de aquietamento da mente. Quando a pessoa está a fazer esta técnica, a respiração baixa muitíssimo, o metabolismo basal baixa muitíssimo e existe toda uma reação em cadeia dos processos fisiológicos. Não é? A secreção de substâncias associadas ao stress diminui, aquelas associadas ao bem-estar aumentam. Portanto, existe uma infinitude de benefícios que vão surgir. Eu era muito cético também, eu aprendi há 37 anos ou 38 e a minha curiosidade na altura até foi por causa do tal voo iógico que foi aqui comentado. Foi por causa disso que eu fui lá. Fiquei muito desapontado quando o professor me disse que eu tinha que passar por outras técnicas e outras coisas para chegar lá. Mas essa era a minha fisgada, porque achei aquilo muito interessante, aquilo implicava ir para além de um estado que é habitual, não é? Existem níveis? Existem... a meditação transcendental em si já oferece o máximo, que é um estado de consciência pura consciência de unidade, podemos dizer assim, porque quando transcendemos, quando a nossa mente cessa toda a atividade, nós estamos nesse campo ilimitado, não é? E é essa ilimitação, esse bem-estar que vem dessa experiência que dá... pronto, essa energia toda e essa criatividade e tudo. Mas ir nessa direção vai sempre aumentar a nossa energia. Qualquer passo que dermos nessa direção vai sempre isso acontecer. Quando a pessoa quer andar mais depressa, pode, ao final de alguns meses, começar a aprender algumas técnicas avançadas. Não é? E a cada 2 meses depois pode ir acrescentando algo a essa experiência. Então, qual é a diferença entre meditação e meditação transcendental? Bom, existem 3 formas distintas de meditar, que são, pronto, em termos científicos, são identificadas assim. Uma são técnicas de concentração. As técnicas de concentração implicam a atenção sustentada num objeto e, portanto, implica esforço. E isso produz no cérebro ondas muito rápidas e, portanto... Depois temos o caso aqui que Guimba mencionou, que são as técnicas mais de contemplação, as técnicas que são como o mindfulness e assim, que são técnicas em que a mente está mais num estado de observação, não é? E depois temos aquilo que chamamos de transcendência automática. E se formos ver as técnicas, os estudos que existem científicos sobre meditação, quando olhamos para técnicas de concentração, vamos encontrar as tais ondas muito rápidas. Quando olhamos para estas técnicas mais contemplativas, aquilo que encontramos são ondas muito mais lentas, entre os 6 e 8 ciclos por segundo. E quando olhamos para a meditação transcendental, encontramos sempre ondas alfa. Portanto, entre os 8 e 14 ciclos por segundo. E são ondas que desde há muitos anos são associadas a melhores níveis de desempenho, maiores níveis de criatividade e por aí fora. Não é? Já há estudos muito antigos, há muitas décadas, em que mostravam que pessoas consideradas geniais tinham maior intensidade das ondas alfa. Não é? Existem agora estudos mais recentes, por exemplo, que mostram atletas ou altos executivos, e o que eles fizeram foi comparar. Isto não é um estudo, não tem nada a ver com a meditação transcendental. Portanto, e o que eles fizeram foi olhar para atletas de alta competição e executivos muito bem-sucedidos
e tentar perceber a diferença entre aqueles que tinham mais sucesso e aqueles que tinham posições semelhantes, mas que não estavam a ter tanto sucesso. E a diferença era exatamente isso, era a intensidade das ondas alfa. Isto não quer dizer que as pessoas, por meditarem, vão ser grandes executivos ou atletas olímpicos, não é? Mas o que quer dizer é que é possível cultivar esse estilo de funcionamento cerebral para ter um desempenho muito melhor. Olha, eu proponho... Queria só dizer uma coisa. Para já, se as pessoas querem... Se nós eventualmente não explicarmos aqui ou as pessoas não ficarem esclarecidas... Eu acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem. Mas há o site... Deixa-me só dizer uma coisa. Há o site, portanto, MT... Como é que é o... É mesmo meditação transcendental. Portanto, e podem ver exercícios práticos, por exemplo. O que é bom na meditação transcendental é que estes tais 20 minutos, em que a pessoa às vezes até pode nem atingir estado de transcendência nenhuma, está só com os tais pensamentos porque está mais estressado ou qualquer coisa. Estes 20 minutos vão servir, ou seja, os benefícios da meditação não se sentem durante a meditação. A meditação é só uma espécie de é um exercício, chamamos-lhe assim. Nos intervalos, que é, portanto, no resto da vida, é que nós vamos notar, ou seja, e diz nos manuais, que isto com o tempo e com a experiência nós atingimos o estado de enlightenment, como é que a gente poderia dizer isso em português? De iluminação, que nós sentimos durante a meditação. O estado de consciência cósmica. O estado da consciência cósmica que nós atingimos durante a tal prática transborda para além da prática e passa para a nossa Mas acho que agora podemos explicar como é que se faz, porque é isso que as pessoas estão curiosas. Como é que isto acontece? Então pronto, no curso nós temos ali uma prática com o professor, o professor ensina-nos, o mestre ensina-nos o que é a prática, como é que a gente faz isto, e a parte mais importante, não é? No fim, o professor passa-nos um mantra, que é pessoal intransmissível, é segredo, é nosso, não é para eu dizer... aliás, a gente só ouve um mantra uma vez, na verdade, que é quando o professor nos diz ao ouvido. E depois o mantra é um mantra silencioso, ou seja, nós temos esta palavra que não tem significado nenhum, é como se fosse lá, 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 ou bi, 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 não é? São umas letras que juntas fazem um som, e este som nós mantemos na nossa mente. E como é que nós praticamos? Pronto, no meu caso, que eu aprendi com o professor Roque e mantenho esta prática desta maneira, eu pratico sempre, todos os dias, de manhã, mal acordo, e são 20 minutos em que eu posso simplesmente sentar-me na cama, acordo, sento-me na cama, olhos fechados, e começo a entoar silenciosamente o meu mantra. O teu som. O meu som. Mas que é silencioso, portanto, eu não digo nada, não está aqui só na minha cabeça. Claro que isto funciona como? Daqui a bocado tenho que me levantar, tenho que ir às compras, tenho que fazer isto, e de repente o mantra entra. E depois de repente entra, depois mais logo vou agarrar no carro, vou aqui, e depois entra o mantra. E é quase que anda aqui uma espécie de uma luta, entre aspas, entre o mantra e os meus pensamentos normais. Só que não é luta nenhuma, porque a verdade é, eu começo a entoar o mantra e quando dou por ela, eu perdi os pensamentos. E quando eu dou por ela, olho para o relógio, passou 20 minutos e parece que passaram 5. Às vezes parece que passaram 30 segundos. É uma coisa estranhíssima. Isto é difícil de explicar a quem nunca experimentou. Fechas os olhos ou não? Fecho os olhos. Então como é que vês que passaram 20 minutos? Chega ali uma altura que eu tenho um feeling. E atenção, acontece... É o relógio biológico. E atenção, às vezes eu tenho meditações que duram 15 minutos. Já tive meditações que duraram meia hora. Já tive meditações que acabaram comigo a adormecer. Não é? Porque realmente é o que o António estava a dizer. Estou muito cansado, há um dia... Normalmente isso acontece mais nas meditações da tarde. Eu também de vez em quando. Sim, que o dia já passou, já tivemos uma atividade física, e há ali um momento que o descanso é mais profundo. Agora, quase sempre, eu digo-te, eu começo a meditar, eu olho para o relógio só para perceber, ok, são 7 horas. Fecho os olhos, começo a meditar. Eu às vezes, assim, acho que isto não deve ter passado o tempo ainda. E vou ver o relógio e passaram 20 minutos e eu não me apercebi. É bom. É muito bom. Perder a noção do tempo é exatamente Deixa-me só dizer uma coisa só. Eu gosto de comparar isto porque às vezes, para mim, quando eu penso numa atividade que me faz lembrar a meditação antes de eu saber meditar, eu costumo dar este exemplo. Imagina aqueles dias que um gajo está na praia no verão,
deitado, fomos à água, deitas-te ali na toalha um bocadinho, começas a ouvir as vozes do pessoal ao fundo, fechas os olhos e parece que estás ali, não estás nem a dormir, nem acordado, mas estás ali num belice, assim, uma coisa, uma paz interior muito. Eu sinto que é um bocado isto. É um excelente exemplo. Das poucas vezes que fiz, da primeira, eu senti isso. Esse exemplo é ótimo. Deixa-me. Estou muito curioso. Porquê é que foste para a meditação transcendental? Porque tu me falaste e eu fui ver. Mas para, eu não continuei, não é? Mas gostei da experiência. E de tal forma, quando me propuseste fazer este programa, disse: why not? Acho que é ótimo as pessoas também saberem que pelo menos isto existe. Ora, a Isabel diz isto. Ouçam. Olá, Fernando Alvim, olá aos convidados, adoro este tema, gosto mesmo muito, gosto muito de explorar a parte da meditação, da yoga, embora agora não esteja a fazer nada disso, mas certo é que eu tenho uma dificuldade enorme em meditar, já tentei várias meditações, as guiadas, a minha cabeça começa a imaginar as coisas e depois perco na imaginação e não dá. De qualquer palavra eu faço uma história, portanto, é mesmo muito difícil para mim meditar. Das duas, uma, ou não consigo mesmo porque a cabeça divaga, ou então adormeço. Portanto, vou explorar um bocadinho essa meditação transcendental, até porque estou a vender entre aspas, vender muito bem o produto, também entre aspas, mas tenho esperanças que um dia consiga realmente meditar e usufruir dos benefícios que eu sei, que acredito que sim que faz. Bom programa, é um tema super interessante. Nós já vamos ouvir outras mensagens muito rapidamente, mas já agora, porquê que é tão caro? Porquê que tem este valor? Não é caro, reparem. Vocês, quanto é que custa agora um telemóvel? Digam-me lá, qual é o preço de um telemóvel? 500 euros, 1000 euros, depende. Caríssimo. Quanto tempo é que dura? Pois. E a meditação fica para sempre. É para sempre. Ele medita há 50 anos. O Alvin um dia vai meditar a sério. É um pensamento muito simples. Eu conheço muita gente que aprendeu e que só mais tarde é que começa a meditar. Lembra-se. Mas tem muitos casos. A ferramenta está lá. Mesmo que a pessoa não a utilize durante algum tempo, depois pode sempre recomeçar. E nós procuramos dar apoio sempre que alguém queira recomeçar. Pode vir ter connosco e nós estamos a apoio para faz parte do pacote termos acesso ao nosso professor. Por exemplo, eu comecei em maio. Eu comecei em maio. Já liguei ao António Pedro para afinar para saber se estava a fazer melhor ou pior. Já liguei ao António Pedro aqui 3, 4 vezes desde maio. Sim, algumas vezes. Porque a pessoa fica com direito a ter a assistência do seu professor para mas olha, eu vou uma experiência em que as pessoas devia haver uma experiência coletiva em que as pessoas iam experimentar que não pagavam nada e depois devia dizer ok, tudo bem. Vamos. Mas olha, eu acho que eu também, quando fui meditar, pensei assim, mas porquê é que isto se paga? Mas porquê é que eu hei de pagar uma coisa... Isto é um benefício que devíamos dar a toda a gente, porque é que estou a pagar? Eu também concordo. Pronto. Mas agora repara, não faço ideia o que é ser professor e o que é que implica ser professor. Pronto. Portanto, essa parte não sei e honestamente também não me interessa muito. Se me perguntassem hoje, agora perguntam-me assim, Paulo, tu meditas há 6 anos, não é? Há 6 anos, ainda para mais, não estava a dar em dinheiro e custou-me dar este dinheiro para aprender a meditar. Sim. Se eu fosse meditar hoje, a saber o que eu sei agora, e me dissesse assim, olha, custa 3 vezes mais o que tu pagaste, eu pagava. Porque isto, o que faz por mim, e o que eu sei que eu vou continuar a utilizar isto até ao fim da vida, vale o dinheiro, vale completamente. Não foi assim tão caro, a verdade é essa. Temos de falar aqui dos voadores. Deixa-me colocar, são muitas as mensagens. Esta é dos voadores. Só uma coisa. A maior parte do nosso trabalho, dos professores de meditação transcendental aqui em Portugal, é muitas vezes pro bono. Nós tivemos já 2 projetos apoiados pela Comissão Europeia através do Erasmus+, para ensinar nas escolas, e ensinámos alguns milhares de pessoas. E o acompanhamento que fazemos, portanto, tem custos e nem sempre as escolas estão em condições de fazer face às nossas despesas.
O António Pedro faz muito no Algarve com miúdos. Isto é uma coisa fantástica. Deixa-me, estamos a receber muitas mensagens. Estou muito curioso com o que dizem os nossos ouvintes. Convido-os a ouvir. Vamos passar 5 mensagens de uma só vez. Esta é de Jorge. Não achas que isto da meditação e de fazer pilates, não achas que isto é tudo uma tendência e uma moda apanhada do saxofonista X que fazia meditação e que agora é muito cool, né, de fazer meditação, e é espetacular fazer meditação. Espera, já vão responder, calma. Deixa-me colocar aqui a Helena. Este era o Jorge, agora a Helena. Olá, boa tarde, sou a Helena de Évora. A pergunta, para mim, pelo menos, dava muito jeito. Em Évora, onde é que eu posso aprender meditação? Porque está-me a interessar bastante o programa e está-me a interessar bastante os testemunhos. E aos convidados que têm. Obrigada a todos e uma boa noite. É difícil, mas calma, que vamos ouvir aqui o Manuel. Olá, Alvin, olá, convidados. Essas ondas alfa que o convidado estava a falar equipara-se ao estado que uma pessoa fica quando, por exemplo, come cogumelos com psilocibina? É isso? LSD? Obrigado. Ok, calma. Deixem-me só colocar aqui o José. Eu estou a apontar isto. José. Olá, boa tarde. José Nogueira. Antigamente Carcavelos, agora moro em Albarraque, Sintra. Eu estou com vontade de experimentar a meditação transcendental e gostaria de saber se pode não resultar, digamos, se há cérebros que não aceitam essa técnica. E se está disponível para todas as idades, digamos. Obrigado, um abraço. Muito boa esta pergunta, se pode não resultar, já vão responder. E finalmente o Ricardo. Olá, Alvin, olá, convidados. Antes de mais eu queria vos dizer olá. Eu de momento eu estou aqui a conduzir com o meu irmão no carro e o meu irmão vinha ao lado no carro a dizer, o meu irmão estuda, estudas o quê? Fisioterapia. Ele estava-me a dizer que a meditação não funciona. A meditação só funciona se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não funciona. Isso é normal. Se a gente acreditar, não é? Não é preciso acreditar. Ou seja, o ceticismo pode ser bem-vindo numa fase inicial, mas a verdade é que se a gente não tiver uma força de vontade que a gente queira fazer, ou seja, acaba por ser um bocadinho mais complicado a meditação fazer sentido. Mas há ou não há estudos que comprovam, físicos, que a meditação faz bem ao cérebro? Obrigado. Boa noite. Até já. Ok. Espera aí. Eu tenho aqui tudo apontado. Deixa-me só pôr a Sílvia. É a última. Olá, Pedro Varal. Olá, Alvin. Olá, os convidados. Eu levanto-me todos os dias às 6 da manhã para fazer o meu yoga e meditar. E deu no que deu. Então vá, deu no que deu. Não é Helena d'Água? Não é. Senão eu era bem pior. Não paguei, mas percebo que se tenha que pagar. Porquê? Porque eu, para fazer isto, e faço para aí há 10 anos, andei em muita coisa. E para responder à última ouvinte, que os pensamentos fluem. Pois, os pensamentos são macacos, mas é deixar fluir. E fazer sons. E a coisa vai lá. Com muita insistência, a coisa vai lá. Então vá, beijinhos. Pronto, tem aqui muita coisa. Há naturalmente muito ceticismo, há outras pessoas que não. Estou à vontade. Bom, primeiro, existem centenas de estudos. Centenas e centenas de estudos. Se alguém quer ir a uma introdução lá no nosso estúdiozinho ali em Telheiras, vai ver, nós temos lá alguns dos volumes com coletâneas desses estudos científicos. São décadas de estudos. Só para vos dar um exemplo, para ver o efeito que isso pode ter, não só em termos do desenvolvimento da potencialidade da mente e tudo, mas em termos de saúde. Houve um estudo que foi feito no decorrer de 5 anos com 2.000 pessoas e que comparou meditantes e não meditantes. Os custos com cuidados de saúde das pessoas que tinham aprendido a meditar foram metade daqueles que não meditavam. E no caso de determinados problemas de saúde, como problemas da saúde mental, problemas de infecções de nariz, garganta e pulmões e problemas cardiovasculares, reduziu mais do que 70%. Então,
Não é por acaso que a meditação transcendental é a única técnica que é recomendada pela Associação Americana de Cardiologia, a American Heart Association. Eles recomendam a meditação transcendental como parte das recomendações para mudança de estilo de vida para a saúde cardiovascular. António, mas pego aqui nas palavras do José Nogueira que diz assim, e pode não resultar. No meu caso, por exemplo, eu fiz, gostei, foi muito giro, mas não continuei. Só não resulta se não fizermos. Aí não há como fazer. Repara. E sabes que... Só desiste se forem eleitos. Mas que é com boa impressão. Não, mas ouve, o teu caso, eu conheço outras pessoas que aconteceu o mesmo. E depois dizem, aquilo não funciona. E eu assim, mas quantas vezes meditas? Eu meditei uma vez a semana passada. Acho que não, a última vez meditei há 15 dias. Isso não funciona. É o meu caso. Mas olha, tem uma coisa engraçada. A meditação, mesmo feita uma vez ou outra isoladamente, tem algum resultado. O que não vai ter é aquele efeito cumulativo de que falamos. E aqueles resultados assim mais espetacular, digamos assim, só acontecem com meditação regular. Mas, por exemplo, existe um estudo feito com estudantes em escolas que tinham índices de violência muito elevados e em que os estudantes só estavam a meditar 2 ou 3 vezes por semana, muitos deles. E foram incluídos no estudo como fazendo parte do grupo da meditação. E ainda assim, a redução de violência no decorrer de 2 ou 3 anos foi mais de 70%. O mundo todo devia meditar, António. Completamente. Mas não precisa ser o mundo todo, não é? O fundador da meditação, o Maharishi, ele logo muito cedo disse, olha, nem sequer é preciso toda a gente meditar. Basta que 1% das pessoas meditem para que isso seja possível, não é? Para que ele dizia, não pode existir um mundo em paz sem indivíduos em paz. Da mesma maneira que não podem existir florestas verdes se as árvores não forem verdes. Já agora, o que é o efeito Maharishi? O efeito Maharishi é exatamente esse efeito de ordem e coerência para o meio ambiente que se gera quando existem pessoas a meditar em conjunto. Não é? Se nós tivermos, por exemplo, se tivéssemos aqui 100 mil pessoas a meditar em Portugal, era o suficiente para começar a diminuir qualquer tendência negativa na sociedade. E isto não é só uma conjectura. Existem dezenas de estudos já publicados, alguns feitos em tempo de guerra. Por exemplo, o último estudo, até o Pedro participou dele também. Houve um encontro na Índia com 10 mil pessoas a fazer técnicas avançadas de meditação, o tal voo iógico, e durante o período da experiência, que foram cerca de 2 semanas, durante esse período da experiência olhou-se para os países com níveis mais elevados de violência. Se não estou em erro, era Myanmar, portanto a Palestina e a Síria. E durante o período da experiência a violência diminuiu significativamente. E depois do período da experiência ela não voltou aos níveis que estavam imediatamente. Foi gradualmente depois voltando, mas ainda ficou ali algum efeito residual que permitiu que a violência se mantesse. E o que é que são os voadores? Os famosos voadores? Bom, essas técnicas avançadas são técnicas que têm a ver com o primeiro estágio da levitação. Não é? Nos textos védicos são descritos 3 estágios, aquilo que é chamado o pulo da rã, o flutuar e depois o voo controlado. Existem muitos registros históricos disso acontecer, não é? De fenómenos dessa natureza, alguns até aqui em Portugal, mas o que é importante não é tanto aquilo que está a passar fora, que é esse efeito do corpo experimentar essa leveza e levantar do chão, que é uma experiência fantástica, mas pode parecer um bocadinho estranha para quem esteja de fora, mas quem está a ter essa experiência, o que está a sentir por dentro é que é o importante. E a coerência no funcionamento do cérebro é máxima. Deixa-me só dizer que estamos a 5 minutos do final deste programa. Eu estou espantado. Não, vocês não imaginam a quantidade de mensagens que estamos a receber. São muitas mensagens. Ainda não respondemos ao ouvinte que perguntava se em Évora havia alguma coisa. Vocês não fazem. Onde é que as pessoas podem dirigir? Não será só o vosso centro, não é? Não. Nós somos cerca de 12 professores em Portugal.
Também temos um formato de curso que permite ajudar quem está longe e, portanto, precisa de passar menos tempo com. Pode ser online? É isso? Pode ser parcialmente online. Ok. E, portanto, a pessoa pode tirar partido disso para facilitar a aprendizagem se não está num lugar onde haja um professor. Eu, por acaso, já fui algumas vezes a Évora dar cursos, mas há muito tempo que não vou lá. Portanto, há um site? Há um site. Todas as quintas-feiras nós fazemos introduções online. Um dos nossos professores faz uma introdução online todas as quintas-feiras. Portanto, vocês podem ir ao nosso site, inscrever-se para fazer essa introdução, dizer de onde é que são e depois nós entramos em contacto. Ok. Então esperem, deixem-me só recordar que amanhã o nosso convidado, já que o dissemos, é Tom Barman. Divide o seu tempo entre Portugal e a Bélgica. Eu adoro, é muito bom, é muito frio, claro, mas eu adoro, e claro, eu adoro Portugal e de Zimbra. É realizador, fotógrafo e músico. Não precisas muito dinheiro para fazer um filme, porque podes usar o teu móvel. Para muitos, Tom Barman é Deus. Hollywood está a mudar completamente, é só o dinheiro, só grandes produções de bilhões. Sexta-feira, Deus. Perdão, Tom Barman, às 19h. Vou ler um pouco mais sobre isso, eu já conheço um pouco sobre isso, mas é muito interessante porque há sempre de filmes, há sempre coisas a contar. Na Antena 3. É verdade, Tom Barman, tu conheceste Paulo Secadães, onde é que foi? Em Faro? Não, em Tavira. Foi há 20 anos, em 2004, 2005. Porque ele tem um filme de 2003. E esse filme teve naquele festival de cinema que havia em Tavira, que aquilo até num forte, na Fortaleza de Tavira. Eles projetaram lá o filme e ele estava lá. Ele é simpaticíssimo. Tom Barman, vão perceber amanhã. Já agora, deixem-me dizer que hoje deve ser o Dia Mundial das Sílvias, porque pelo menos 3 já participaram e vêm aí mais 2. São estas. Primeira Sílvia. Olá, Alvin. Parabéns pelo programa, parabéns pelo tema de hoje. Sou praticante de meditação há muitos anos e professora de meditação. Desenvolvi uma técnica que une meditação e musicoterapia e deixo um conselho para todos os ouvintes que têm dificuldade em meditar. Todos conseguem, é preciso técnica, prática constante e regular e persistência. E é também importante desmistificar um pouco isto do que é a meditação para que possam começar a introduzir essa prática no dia-a-dia e perceber o quanto ela é fundamental para desacelerar esta sociedade de hoje em dia. Abraço para todos. Portanto, tivemos a Sílvia Cassiano, agora é a Sílvia, professora, e outra Sílvia. Olá, boa noite Alvin e aos convidados. Vim aqui a ouvir no rádio e o convidado fala que o seu mestre sussurrou ao ouvido qual é que seria o seu mantra, que é único, é seu e é intransmissível. E a minha questão surgiu que foi esta: como é que eu posso saber qual é que seria o meu mantra? Fiquei curiosa e gostaria de experimentar. Obrigada e uma boa noite. A pergunta é ótima. Como é que pode ser? Tem que vir aprender. Eu acho que devia haver uma forma das pessoas fazerem assim um teste só para perceber antes que era gratuito, era para todas. As pessoas iam lá e diziam, isto pode ter a ver comigo ou não pode. Pois aí é que decidiam. Mas isto é. Em 75 paguei muito pouco. Espera, Marco Pedrosa. Olá, boa noite, Alvin, boa noite aos convidados. Sou Marco Pedrosa. Estou a ouvir atentamente o vosso programa e debato-me aqui com uma questão que é sempre a mesma quando se fala em meditação, mas afinal, o que é? É um conceito que para mim é abstrato. Gostava de perceber melhor um bocadinho o tal exemplo prático, qualquer coisa que me diga o que é efetivamente a meditação. Para mim a meditação é pensar profundamente em alguma coisa. Não sei. Obrigado pela resposta. Bom programa. Esperem. Olá, Riley. Cabral. Meu nome é Riley. Estou a gravar esta massagem a partir do Canadá. Através de um vídeo, eu descobri que fazer meditação utilizando línguas diferentes pode fazer bem a saúde mental. No meu caso, a língua estrangeira que eu quis utilizar para esse objetivo foi o português. Queria muito aprender esta linguagem
e contribuiu positivamente à minha saúde em geral. Obrigada e bom programa. Vamos ver, mensagem do Canadá. E agora, boa tarde, prova oral e convidados. Acho que as ondas alfas podem ser a porta em que a meditação é a chave, e talvez o DMT seja aquele mito interno, aquele mito moderno para descrever a experiência interna que se tem no nosso cérebro, que acaba por ser um templo químico e elétrico. Boa tarde e obrigado. Tem uma coisita que eu gostava que não foi respondida, que tem a ver com os tais cogumelos e essa história. E isso é importante perceber, que essas alterações químicas têm sempre o seu risco e que não tem nada a ver com a meditação transcendental. Portanto, aqui a ideia é expandir a consciência de uma forma permanente. Não é ter uma experiência, um flash de qualquer experiência que depois desaparece e ainda nos deixa mais embrutecidos depois. A ideia é expandir progressivamente e manter essa expansão da consciência, manter essa percepção alargada, não ter um flashzinho de alguma experiência e depois ficar na... E os voadores? E os voadores? Pedro, e os voadores? O Pedro com aquele tamanho voa? Já fiz assim umas coisas. Mas o que é isso dos voadores, Pedro? Paulo, levanta-se. Senti-me sabes, os helicópteros quando aterram fazem assim, dei comigo assim, não sei se estava no ar ou não, mas estava assim. Tiveste essa sensação? Sim. Ok, Paulo, foi uma das primeiras sensações que eu tive. Isso nunca pratiquei. Eu acho que eu já vi eles a voar, desculpa. Não é uma sensação, eles levantam do chão. Houve aí alguém a falar desta coisa, desmistificar um bocado o que é a meditação. Sim. E pronto, e o que é difícil de explicar o que é sem praticar, acho eu, pelo menos para mim. Mas há uma coisa que podemos desmistificar, é que esta prática não é uma coisa religiosa. Não pertencemos a nenhuma seita. Não é preciso acreditar. E não é preciso acreditar em nada. Não. É só praticar diariamente como nos é ensinado. E o descanso que isso dá. A energia que a gente ganha. Então, olha, para as pessoas que ficaram curiosas, antes mesmo de irem ao centro, onde é que podem... Há assim algum site que possam ir ver, investigar, YouTube, ver como é que é? meditaçãotranscendental.pt. Nós temos uma secção com vídeos onde vocês podem não só ver introduções à meditação, como podem inclusivamente ver um bocadinho do nosso trabalho nas escolas, que eu acho que é interessante vocês terem uma secção. Podem ver aí? Podem ver, temos lá muitos vídeos. É muito interessante, E reparem, nós temos ensinado crianças a partir dos 5 anos. Não é? E as experiências delas são magníficas. Como é que uma criança pode, absolutamente irrequieta, consegue ficar a meditar? Não estou a ver. É outra maneira. A técnica até aos 10 anos é uma técnica mais dinâmica, mas fundamentalmente é o mesmo princípio. E só para te dar um exemplo, houve uma criança de 9 aninhos que aprendeu aqui há uns anos, agora já deve ser mais crescidinha, mas o comentário dela depois de ter aprendido foi então meditar é esta paz interior. Esse foi o comentário dela, uma criança de 9 anos. Portanto, a técnica é muito natural. Não só que uma criança de 9 anos sabe o que é paz interior? Eu acho que sim. Há uma coisa que o António Pedro está a dizer que é importante. Quando nos ensinam a técnica, dizem que nós temos que sentir o nosso mantra com inocência. E as crianças têm essa inocência naturalmente, portanto aprendem isto assim. O adulto, como tem a cabeça mais poluída, fica ali meio à espera, mas também não podemos estar nem expectantes, nem projetar nada para o futuro. As primeiras vezes é muito esquisito, porque é do género. Eu sei que vou sentir qualquer coisa, mas não posso pensar nisso. Olha, tu estás muito melhor, isso é verdade. Quero agradecer aqui aos 4 e já agora deixar aqui um conselho. Ouvintes da Prova Oral, investiguem, vejam lá, antes de se meterem no quer que seja, investiguem, vejam vídeos. Querem mudar a vossa vida? Não, vejam lá se isto tem a ver convosco. Não é DMT, é só MT. Pronto, e depois vejam, e depois se tiverem algum resultado, mesmo que seja negativo, digam. E se for positivo, também digam na mesma, não é? Quer dizer, olha, resultou comigo, não resultou. Eu acho que isso pode ser interessante nós acompanharmos. Não, porque às vezes estes programas são importantes para as pessoas descobrir isto. Ou, isto deu ou não deu comigo? Pronto, enfim, não quero que fiquem sem dinheiro, nem nada disso. Está bem? Pronto, amanhã estamos de volta com o Tom Barman. Não percam uma entrevista onde ele vai falar justamente sobre o Festival de Cinema em Sesimbra. Também Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.